Fala galera, tudo certo? Professor Neto, vamos falar um pouquinho sobre força elétrica a partir de agora, tá? Mais especificamente, a conhecida lei de Coulomb, né? Essa força elétrica, eu vou começar inicialmente para vocês fazendo uma comparação com o que vocês veem em gravitação, mais especificamente sobre a lei de Newton. Então nós vamos comparar a lei de Coulomb, a lei da força elétrica, com essa lei da gravitação universal proposta por Coulomb, ok? Então vamos lá. Seguinte, para a gente começar a falar a respeito desta grandeza, dessa chamada força elétrica, também conhecida como lei de Coulomb. Então nós vamos fazendo aqui, primeiramente, uma comparação. Por quê? Eu já vi algumas provas, alguns vestibulares, trazendo exatamente esse tipo de comparação. Ele mostra a relação entre as duas equações, mostrando as semelhanças e, consequentemente, as diferenças entre essas duas equações. Primeiro, vou considerar aqui a chamada lei de Coulomb. De acordo com essa lei de Coulomb da força elétrica, o Coulomb propõe que a força elétrica é diretamente proporcional ao produto dos módulos das cargas elétricas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. O mesmo princípio, basicamente, é o que caracteriza a chamada lei de Coulomb, lei da gravitação universal, lei essa proposta por Newton. Então, olhem, a força elétrica, a equação para o cálculo da força elétrica, na maioria das provas, ela vai ser representada desta maneira para vocês. Então, você vai ter a força sendo igual a uma constante K. Normalmente, essa constante K vai ser a constante para o vácuo, né? Mas pode ser, claro, para outros meios. O módulo das duas cargas, da carga 1 e da carga 2, dividido pelo quadrado da distância entre elas. Da mesma forma, nós temos a lei da gravitação universal proposta por Newton, onde o princípio dessa equação é absolutamente o mesmo. Olha só, a força de atração gravitacional entre dois corpos, entre dois objetos que apresentam massa, ela vai ser dada desta forma. Então notem, nós temos algumas aqui semelhanças muito grandes, mas também temos diferenças entre estas duas equações. Começando então com o seguinte. Primeiro, qual a grande semelhança entre as duas equações? Ambas dependem do produto de duas grandezas iguais, no caso da lei de Coulomb de cargas elétricas, dos módulos mais especificamente das cargas. Quando eu falo da lei da gravitação universal de Newton, estou falando das massas. Então essa é a primeira semelhança entre as duas. Ambas dependem de uma constante eletrostática do meio, constante de gravitação universal, descoberta ela por Cavendish através de uma balança de torção, no mesmo princípio que foi determinado o valor dessa constante eletrostática do meio por Coulomb. Consequentemente, ambas são inversamente proporcionais ao quadrado da distância. Então essas são as grandes semelhanças entre essas duas equações. Mas nós temos uma grande diferença entre elas. Ah, Neto, essa diferença é que a primeira equação, a de Coulomb, trabalha com módulo. Não. A grande diferença é que a constante aqui é G e não é uma constante K. Também não. Claro que são diferenças, mas não é a grande diferença existente entre o princípio das duas equações. O que nós podemos destacar a respeito dessa diferença entre elas efetivamente é que essa lei de Coulomb, como nós estamos falando sobre cargas elétricas, lá de acordo com a lei de Dufay, quando nós começamos a falar sobre as cargas elétricas, né, nós verificávamos que se nós tivéssemos cargas de mesma natureza, havia entre elas uma força eletrostática de repulsão e cargas de naturezas opostas, uma atração. Então, de acordo com a lei de Coulomb, nós verificamos, de acordo com as interações elétricas mais especificamente, eu posso ter tanto atração quanto repulsão. Já na lei da gravitação universal proposta por Newton, nós estamos falando de massa e aqui nós verificamos, portanto, exclusivamente uma força de natureza atrativa. Então a grande diferença entre elas é esta. De acordo com a lei de Coulomb, eu posso ter tanto a atração, como também posso estar verificando uma força, uma interação eletrostática de repulsão. Quando eu falo a respeito da lei da gravitação universal de Newton, nós verificamos exclusivamente, somente entre estes corpos,
uma interação do tipo atrativa. Então, bastante atenção a essa informação, tá? Nós temos muitas semelhanças, mas a grande diferença é que eu posso ter atração e repulsão quando nós estamos falando de uma interação elétrica e, automaticamente, quando nós falamos de uma interação gravitacional, eu vou ter apenas uma interação do tipo atrativa, ok? Bom, mas o que nós vamos dar destaque, efetivamente, é esta lei considerada como lei de Coulomb. Essa lei de Coulomb, ela vai aparecer, portanto, para vocês, na maioria dos vestibulares, dado assim, F que é igual a K, que multiplica o módulo da primeira carga, que multiplica o módulo da segunda carga, dividido pela distância entre as cargas ao quadrado. Esta é a sua força considerada como força elétrica. Mas, na verdade, ela ainda pode ser representada da seguinte forma. Esta constante K também pode ser considerada como 4π vezes a constante E. Constante essa, chamada de constante de permissividade do meio, multiplicado ainda pelo produto entre os módulos das duas cargas, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Então, em alguns vestibulares, ela aparece apenas nesse primeiro formato, em outros pode aparecer também neste segundo formato. Já vi questões envolvendo essa mudança de meio, o que aconteceria com a intensidade da força elétrica, da força eletrostática, trocada entre duas cargas, se ela aumentaria ou se ela, consequentemente, sofreria uma redução. Tá? Então, vou mostrando aqui, primeiramente, o que significa cada um desses termos, e nós vamos fazendo uma análise um pouquinho mais detalhada sobre alguns detalhes a respeito dessas propriedades, principalmente da propriedade dessa constante, considerada como constante eletrostática. Então o Fzinho representa para nós a intensidade da força elétrica, a intensidade desta força eletrostática, mas eu vou considerar apenas como uma força elétrica. Como toda e qualquer força, a unidade de medida para essa grandeza é o Newton, né? Q1 e Q2 são os módulos das cargas elétricas, então Q1 e Q2 são os módulos, representam para nós o módulo da carga elétrica, e toda e qualquer carga elétrica, ela apresenta como unidade de medida a grandeza Coulomb, em homenagem a Charles Augustin Coulomb, e consequentemente este termo D representa para nós a distância entre as cargas. Caracteriza para nós a distância existente entre as cargas elétricas envolvidas. Se ela representa a distância entre as cargas, nós normalmente vamos considerar cargas pontuais, cargas de pequenas dimensões, como se fossem pontos materiais. Não preciso levar em consideração, na maioria das questões, as dimensões dessa esfera. Ah, mas e se numa questão ele considerar, olha, uma esfera tem o dobro do raio da outra esfera? É necessário que você leve em consideração a distância entre os centros das duas, a distância entre os centros dessas duas esferas. Mas, como eu disse, na maioria das questões, nós vamos falar de cargas pontuais. Se são cargas pontuais de pequenas dimensões, nós vamos tratá-las como pequenos pontos e, portanto, nós vamos desconsiderar, na sua grande maioria, as dimensões dessas esferas. Ok? Essa distância, consequentemente, nós medimos mais uma vez em metros. E este termo K é chamada de constante eletrostática do meio. Essa constante eletrostática do meio, este termo K, para a região de vácuo, ela apresenta um valor que eu vou colocar aqui para vocês como sendo de aproximadamente, e na maioria das questões ele vai te fornecer este valor da constante, de 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado. Então essa é a unidade de medida para essa constante eletrostática do meio para a região onde nós verificamos uma ausência de matéria para a região, portanto, que nós consideramos como uma região de vácuo. Então a constante eletrostática é uma propriedade do meio. Para o vácuo, nós temos o maior valor para essa constante. Essa constante eletrostática, portanto, caracteriza que para a região de vácuo nós temos a maior força elétrica trocada entre duas cargas, ok? Mas como eu havia comentado antes, esta constante eletrostática, como você pode verificar aqui, ó, ela também é equivalente a este termo, 1 sobre 4π vezes E. O que significa, na verdade, este E? Então me acompanhem aqui. Esse termo Ezinho, ele é chamado também de constante de permissividade
do meio. Essa constante de permissividade do meio caracteriza para nós, necessariamente, que ele passa a ter um valor também para a região de vácuo, para essa região de ausência de matéria. Isto é, o valor dele para a região de vácuo é de 8,85 vezes 10 a menos 12 farads por metro. Esse farad por metro, na verdade o farad é uma grandeza muito utilizada em capacidade ou capacitância de um determinado material, e nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais à frente, tá? Mas por enquanto, esse termo F, portanto, representa para nós a grandeza farad. Consequentemente, o valor dessa constante também é para uma região de vácuo. O menor dos valores para essa constante é automaticamente para esta região de vácuo. Qualquer outro meio, ele passa a ter um valor para essa constante de permissividade maior, tá? Mais especificamente, por exemplo, se nós alterarmos o meio, eu posso dizer que o E pode ser dado como N vezes E0, ou pode aparecer até mesmo como K vezes E0. Então esse termo aqui, ó, Ezinho, ele pode ser dado como K vezes E0 ou N vezes E0. Onde este N e este termo K, ou até mesmo o R, como eu já vi aparecendo também, esse termo NKR é só um número para caracterizar quantas vezes aquele meio vai passar a apresentar para nós um valor dessa constante maior do que a constante de permissividade, melhor dizendo, do meio. Então notem o seguinte, este termo K, ele pode ser dado como 1 sobre 4π vezes Z. Se o termo K pode ser considerado como 1 sobre 4π vezes Z, isso caracteriza para nós que quanto maior for a intensidade desta constante de permissividade, por exemplo, se nós tirarmos o vácuo e considerarmos o meio como a água, então eu passo a ter a água com uma constante, com um número, né, maior para essa constante de permissividade. Ao aumentarmos a constante de permissividade, nós reduzimos, assim, a intensidade desta constante eletrostática. Se a constante eletrostática, consequentemente, passa a ser menor, isso automaticamente nos dá uma força elétrica também trocada com uma intensidade um pouco menor do que para a região de vácuo, ok? Então, maior constante de permissividade, menor constante, menor força, beleza? Então essas são algumas das propriedades iniciais que nós temos envolvendo o que nós consideramos aqui como sendo a grandeza força elétrica. Bom, a partir de agora eu vou comentar com vocês sobre algumas interações que podem estar acontecendo envolvendo cargas elétricas, né? Quando a gente começa a falar, portanto, a respeito dessas interações, eu já havia comentado com vocês a respeito da lei de Dufay que nós passamos a ter algumas possibilidades, algumas formas de interações existentes. Eu queria destacar aqui inicialmente o seguinte. Imagine que você tenha duas cargas elétricas de mesma natureza, ok? Uma carga aqui colocada e uma segunda carga também aqui representada. Ambas, como vocês podem ver nessa situação, são consideradas como cargas positivas. Se essas duas cargas são positivas, o que nós passamos a notar entre elas é uma interação do tipo repulsiva. Isto é, se eu passo a ter aqui uma força elétrica de repulsão entre estas duas cargas, as intensidades dessas duas forças, elas são absolutamente iguais. Notem, eu passo a ter, portanto, duas cargas, uma carga que eu considero como uma carga 1 e uma segunda carga que eu considero como carga 2. Independentemente dos módulos dessas cargas, isto é, não importa se a carga 1 seja igual à carga 2 ou se elas passem a ter módulos diferentes. Como assim, Neto, módulos diferentes? Digamos, a carga 1 vale 2, a carga 2 vale 20. Opa, essa segunda carga é 10 vezes maior do que a primeira. Essas duas forças continuam sendo iguais? Sim. A intensidade das duas forças continuam sendo absolutamente iguais. O módulo dessas forças trocada entre as duas cargas é necessariamente o mesmo. Por que esse módulo entre as duas cargas é necessariamente o mesmo? Terceira lei de Newton. Por ação e reação, a intensidade das forças trocadas entre as duas cargas, independentemente dos módulos das duas cargas, é absolutamente o mesmo. Então não importa se essa carga é muito maior, muito menor ou igual à segunda carga, as forças serão absolutamente iguais às forças trocadas entre elas.
ok? Então essa é uma propriedade importante para você lembrar. Muitas vezes você vai ser questionado, olha, se eu dobrar uma das cargas, a força que ela aplica sobre a outra vai ser dobrada? Vai, mas a força que a primeira aplica sobre ela também será dobrada, porque nós temos necessariamente uma ação e uma reação sendo trocada entre essas duas cargas. Então, não importando o módulo, as forças serão absolutamente iguais, ok? Então, não importa se uma é maior do que a outra, as intensidades das forças são absolutamente iguais sempre, tá bom? Bom, pessoal, a partir daqui nós ainda podemos observar outras propriedades a respeito da força elétrica. Eu queria destacar para vocês o seguinte. Graficamente, nós podemos observar que a sua força elétrica, de acordo com a equação da lei de Coulomb, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. A sua força elétrica ela passa a ser considerada como inversamente proporcional ao quadrado da distância. Isso nós já vimos na própria equação da lei de Coulomb. Isso caracteriza para nós a seguinte condição. Se a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância, eu posso garantir a vocês que quando nós temos uma pequena distância entre duas cargas elétricas, eu passo a ter uma grande força trocada entre elas. Se a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância, se para uma pequena distância, portanto, eu passo a ter uma grande força, quando eu tiver o contrário, isto é, quando nós tivermos uma grande distância, nós passamos a ter entre essas duas cargas uma pequena força. Então, o gráfico característico para a equação da lei de Coulomb é uma hipérbole equilátera, né, de acordo com a matemática, isto é uma hipérbole equilátera representado graficamente desta forma. Isto é, para uma distância 1 pequena, eu tenho uma força 1 bastante grande. Ao aumentarmos a distância, por exemplo, para essa distância 2, a nossa força sofre uma redução. O detalhe que você tem que ficar muito atento é, ao dobrarmos a distância, sua força não cairá pela metade, a sua força será reduzida em 4 vezes, correto? Então, o fato da força ser inversamente proporcional ao quadrado da sua distância, ele vai nos trazer algumas propriedades que são muito importantes. Eu vou mostrar isso para vocês através de uma simples tabela. Acompanhe aqui comigo o seguinte, olha só, imagina que você tenha a possibilidade de representar isso para as mesmas cargas elétricas. Então eu quero destacar isso para vocês, hein? Para as mesmas cargas, ok? Para as mesmas cargas. Neto, isso vai ser válido também se nós mudarmos as cargas? Sim, mas para as mesmas cargas elétricas, eu quero que você note uma propriedade relativamente tranquila. Olha só, quando nós aplicarmos uma força F sobre duas cargas que estão separadas de uma distância D entre elas. Se nós tivermos a possibilidade de dobrarmos a distância entre duas cargas, então imagina assim, eu tenho duas cargas a 10 centímetros, de repente eu passo a ter duas cargas a 20 centímetros. Ao dobrarmos essa distância, eu posso garantir a vocês que a minha força trocada entre elas será reduzida à quarta parte. Se eu dobrar a distância, a força é reduzida à quarta parte. O mesmo é válido se eu aumentar um pouquinho mais. Se nós triplicarmos a distância entre essas duas cargas, a nossa força ela será reduzida à nona parte. Assim como também é válido o processo inverso. Como assim, Neto, processo inverso? Se nós reduzirmos a distância pela metade, a força quadruplica. E se nós diminuirmos essa distância para a terça parte, eu passo a ter uma força 9 vezes maior. Neto, dá para mostrar isso? Dá para comprovar esse fato? Dá sim. Eu quero que você me acompanhe aqui em duas situaçõezinhas bem simples, bem tranquilas mesmo. Olha só, imagina uma situação inicial onde eu tenho duas cargas separadas de uma distância que eu vou considerar como uma distância relativamente pequena. Olha, não estou preocupado inicialmente com o valor das cargas, não estou preocupado especificamente com o valor desta distância. Por isso eu vou chamar apenas essa distância entre as duas cargas de uma distância D. Se entre essas duas cargas, não importando se elas têm mesma natureza ou naturezas opostas, nós passamos a verificar que vai haver uma força trocada entre elas que vai ser dada da seguinte forma. Carga 1, carga 2. Então eu passo a ter uma constante K, o módulo da carga 1
o módulo da carga 2 dividido pela distância entre elas ao quadrado. Essa é a minha força elétrica trocada entre essas duas cargas, correto? Porém, se em uma situação final eu pegar a mesma condição. Neto, como assim a mesma condição? Vou pegar as mesmas duas cargas, Q1, e uma segunda carga, Q2. A única diferença é que eu vou passar a dobrar a distância entre essas duas cargas. Quando nós passamos a dobrar a distância entre essas duas cargas, eu vou ter uma nova força elétrica, por isso vou chamar de F'. Esta nova força elétrica vai ser dada como a constante K, o módulo da carga 1, o módulo da carga 2, lembrando, eu estou tratando das mesmas cargas elétricas, né? E, consequentemente, a única grandeza que eu estou alterando é a distância. Ao dobrarmos esta distância, 2D ao quadrado. Percebam, eu passo a ter uma nova força elétrica trocada entre elas, que vai ser dado como K, o módulo da carga 1, o módulo da carga 2, dividido por 2D ao quadrado. Isto é o mesmo que 4D ao quadrado. Comparativamente, quando nós observarmos a primeira relação, este termo todo aqui, ó, K vezes o módulo de Q1 vezes o módulo de Q2 dividido por D ao quadrado, aparece nessa segunda relação, ó. K vezes o módulo de Q1 vezes o módulo de Q2 dividido por D ao quadrado. Ou seja, eu poderia dizer que esta minha nova força elétrica F' é, na verdade, equivalente à força original dividido pela quarta parte. Isto é, ao dobrarmos a distância entre estas duas cargas elétricas, se nós dobrarmos a distância entre as duas cargas elétricas, a minha força passa a ser reduzida à quarta parte. Assim sucessivamente. Se nós triplicarmos a distância, a força cai 9 vezes. Se eu quadruplicar a distância, a força será reduzida 16 vezes e assim sucessivamente. Ok? Bom, só que até agora eu estou comentando com vocês sobre uma única possibilidade, né? Que possibilidade é essa? De nós falarmos de uma interação entre apenas duas cargas elétricas. Mas você pode se deparar com uma situação, e isso é comum, de termos 3 ou mais cargas envolvidas. Se nós precisarmos de 3 ou mais cargas, de determinarmos essa intensidade de uma força elétrica resultante sobre uma destas cargas do conjunto, nós vamos ter que aplicar no chamado princípio da superposição. O que é o princípio da superposição? Pessoal, ainda é necessário que você resgate os conceitos, principalmente lá do início da cinemática, ou melhor dizendo, da mecânica, onde ele vai estar falando da parte de vetores, né? Quando a gente fala um pouquinho sobre vetores, nós falamos sobre essas somas vetoriais, então você precisa resgatar esse conteúdo, é necessário que você volte na parte de vetores, assista novamente esta aula, né, para você entender um pouco melhor como é que é realizada a soma vetorial e a partir daí você consiga entender isso com maior facilidade, tá? Então eu posso destacar a vocês. Quando você estiver assistindo essa aula sobre força elétrica, é necessário que você volte um pouquinho lá na parte de vetores, assista aquela aula de soma de vetores para a partir daí você entender muito mais facilmente como é que funciona esse princípio da superposição, ok? Mas entenda assim, olha, a força elétrica resultante sobre uma das cargas nada mais é do que a soma de todas as forças que atuam sobre esse conjunto. Então a sua força elétrica resultante nada mais é do que a soma das N forças que atuam sobre esta carga. Neto, destas N forças, mas é só somar os valores? Claro que não. Você vai ter que conhecer cada uma das forças e a partir daí vetorialmente somar todas elas para descobrir uma resultante, assim como é feito nas leis de Newton também. Ok? Um exemplo só para você ter uma ideia. Digamos que eu tenho aqui um triângulo, como se fosse um triângulo equilátero, onde eu tenho, portanto, 3 cargas. 3 cargas presentes nesse conjunto. Dessas 3 cargas, eu vou considerar assim, ó, carga 1, carga 2 e uma carga 3. Imagine que essas 3 cargas sejam consideradas como cargas de mesma natureza, sejam elas positivas ou negativas, não estou preocupado com isso.
Se nós tivéssemos que determinar a intensidade da força elétrica resultante sobre a carga 3, você teria que vetorialmente descobrir para onde este vetor aponta efetivamente. Eu vou deixar mais claro. Vamos considerar aqui, ó, carga 1 positiva, carga 3 positiva e a carga 2 eu vou colocar como uma carga do tipo negativa. Correto? Neste exemplo, nós verificaríamos o seguinte: entre 1 e 3, nós temos uma interação eletrostática pela lei de Dufay que é repulsiva entre si. Isto é, nós passamos a ter aqui uma força elétrica de repulsão sendo trocada entre elas. Essa é a interação de 1 com 3, correto? Assim como eu tenho essa mesma interação aqui de 1 com 3 acontecendo, ou de 3 com 1, nesta direção. Ação e reação. Consequentemente, eu passo a ter uma segunda interação. Vou considerar essa segunda interação entre 3 e 2. Mas agora nós temos uma interação do tipo atrativa. Por que é uma atração? Porque as duas passam a ter, de acordo com a lei de Dufay, naturezas opostas. Quando nós estamos falando apenas sobre a carga 3, notem, eu não estou preocupado com a carga 1, tampouco preocupado com a carga 2. Mas aqui eu passo a ter uma interação de 2 sobre 3 e aqui uma interação de 3 sobre 2. Ainda poderia dizer a vocês, olha, eu ainda tenho aqui uma interação também atrativa entre 1 e 2, desculpem, entre 1 e 2. Então nós passamos a ter essas interações acontecendo entre 1 e 2. Notem, cada uma das 3 cargas fica sujeita à ação de 2 forças. Como nós estamos destacando apenas esta carga 3, como é que ficaria o vetor resultante atuante sobre ela? Para descobrirmos este vetor resultante, nós temos que realizar, claro, uma soma de vetores. A soma de vetor, através da regra do paralelogramo, nos dá a intensidade do seu vetor resultante que passa a atuar sobre ela. Então esse é o chamado princípio da superposição, onde nós temos que realizar uma soma de vetores para descobrir uma resultante quando nós tivermos 3 ou mais cargas atuando sobre o sistema. Beleza, pessoal? Isso é o que eu tinha para falar para vocês, portanto, a respeito da força elétrica. Ok? Grande abraço.